Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês. Vamos continuar nossa aula falando de cordel. Mas antes de nós falarmos em cordel, observe aí comigo na sua telinha. Ó. Vamos aprender a comparar um texto em prosa e o mesmo escrito em versos, que é o nosso cordel, né? Vamos observar. O que seria, olha aqui para mim, o que seria um texto em prosa? Um texto em prosa seria um texto escrito com parágrafos, né? Um texto narrativo, que nós temos, ó, os parágrafos bem montadinhos aqui, ó. Tem um narrador, tem os personagens. Esse texto é um texto em prosa. Ah, professor, eu já vi muito desses textos. Vamos ler comigo? Nós vamos ler esse texto aqui, ó. É uma fábula em prosa, O Lobo e o Cordeiro, para vocês observarem qual é a diferença. E tem muita diferença, sim, de um texto em prosa para um texto em versos, ok? Vamos observar aqui, ó. Um cordeiro estava bebendo água em um riacho. O terreno era inclinado e, por isso, havia uma correnteza forte. Quando ele levantou a cabeça, avistou um lobo, também bebendo da água. Como é que você tem a coragem de sujar a água que eu bebo? Disse o lobo, que estava há alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a fome. Olha lá, ó. Vamos continuar. Senhor, respondeu o cordeiro, eu não precisa ficar com raiva, porque eu não estou sujando nada. Bebo aqui uns 20 passos mais abaixo. É impossível acontecer o que o Senhor está falando. Você agita a água, continuou o lobo ameaçador. E sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Não pode, respondeu o cordeiro. No ano passado eu ainda não tinha nascido. O lobo pensou um pouco e disse: Se não foi você, foi seu irmão. O que dá no mesmo. Vamos continuar. Eu não tenho irmão, disse o cordeiro, sou filho único. Alguém que você conhece, algum outro cordeiro, ou um pastor, ou um dos cães que cuida do rebanho, e é preciso que eu me vingue. Então, ali, dentro do riacho, no fundo da floresta, o lobo saltou sobre o cordeiro, agarrou-o com os dentes e o levou para comê-lo num lugar mais sossegado. Moral: a razão do mais forte é sempre a melhor. O Esopo. Observaram que tem toda uma narrativa, né? Tem todo um cuidado. Por quê? Porque é um texto em prosa, né? É um texto contado que tem detalhes, é mais detalhado. Vocês viram que eu não fiquei como no inverso, né? Ou como no cordel, assim, acelerava. Eu posso acelerar, modificar o tom da voz. Por quê? Porque tem personagens diferentes. Então, tenho todo o cuidado para ler parágrafo por parágrafo. Vocês observaram aqui, ó, que tem um travessão para indicar, ó, a fala de cada personagem, dos personagens, ó. Quando eu falo assim, um cordeiro estava bebendo água em um riacho. Quem está falando aqui? É o cordeiro? É o lobo? Não, é o narrador. E sempre vai ter, quase que sempre vai ter, ou se não sempre, um narrador. Às vezes o narrador é o próprio personagem que está contando a história e às vezes o narrador está fora, como aqui, o narrador está contando uma história. Quando você vê algo, quando você tem algo aí na sua casa que acontece, alguma notícia, você reconta e você se torna o quê? O narrador daquele fato.
Às vezes você esquece uma coisa ou outra. Então o texto em prosa é dessa forma. E agora nós vamos ver nós iremos ver um escrito em versos. Esse texto aqui é escrito em versos, ó. O lobo e o cordeiro. Vocês prestem atenção na forma de leitura, na forma de expressão, que é um pouco diferente. Vamos lá, o lobo e o cordeiro. A força bruta, querendo a todos engazupar, se volta contra o inocente, sem nenhum pretexto invocar. Vinha um lobo tão sedento, beber água no regato. Vendo um cordeiro abaixo, foi dizendo em desacato que o pobre cordeirinho estava sujando seu prato. O carneiro falou tremendo com a sua vozinha sumida, que a água corria de cima, impossível tal subida. Impossível tal subida? Porém, o lobo atrevido vinha no cordeiro a comida. Ele via no cordeiro a comida. Mas se você não sujou, de certo que foi seu pai. O lobo, afiando os dentes, em cima do cordeiro cai. Que medo, que de medo se entregou, morrendo sem dizer um ai. Severino José. Ó, ele recontou isso aqui, ele fez um texto novamente usando versos. Você viram que a história ficou mais leve ou não? Ficou mais, por mais que seja uma situação dessa, né? O pobre do cordeiro, né? Que não teve um final feliz, mas a história ficou com o quê? Com ritmo. Quando fala aqui, vamos aqui para o início, ó. O lobo e o cordeiro. A força bruta, querendo a todos engazupar, se volta contra o inocente, sem nenhum pretexto invocar. Engazupar seria o mesmo que enganar, ludibriar, né? Fazer aquela coisinha assim de enganar, lograr, né? Fazer com que a pessoa, pela sua força e não pela razão, pela causa certa, seja prejudicado. Então, quando ele fala assim, ó, a todos engazupar, a todos enganar. Quem tem força vai fazer o quê? Vai tentar enganar a todos, né? Geralmente aqui, quando fala em fábulas, quando fala em textos dessa forma, quem tem a força vai se impor, né? Então o lobo aqui, ele se impôs e ele ficou a todo momento querendo arrumar pretextos, querendo arrumar situações, querendo arrumar uma causa. Quando a sua mãe fala assim, ó, não é para ir para a rua. Aí você fala, mas o vizinho vai para a rua, mas você não é o vizinho. Ah, mas eu queria brincar, eu queria esse brinquedo, eu não posso comprar esse brinquedo. Aí você fala, mas o fulano tem. Você fica o quê? Arrumando pretextos para ter aquela coisa, ter aquele objeto, ter aquele brinquedo. Então, o lobo estava também dessa forma. Ele queria de todo jeito matar e ele queria sair como certo na história. Queria matar o bichinho. Por quê? Porque ele era mais forte, né? Porque ele era mais forte. Vinha um lobo tão sedento beber água num regato. Vendo um cordeiro abaixo, foi dizendo em desacato que o pobre do cordeirinho estava sujando seu prato. Porque o lobo comia ali, se alimentava ali, ele achava, tinha aquilo dali como se ele fosse o dono do regato, dono do riacho, dono daquele lugar. E de fato, ele não era, que era um de todos. De qualquer forma, ele ia devorar aquele cordeiro. Por quê? Porque ele era mais forte. Só que ele queria um pretexto. Ele ainda conversou muito e tal, arrumando um pretexto para que o cordeirinho, ó, virasse o alimento dele. Ok? E nós temos aqui também, sei que vocês gostam muito de história, né? E nós temos aqui também alguns dos nossos cordéis aqui que eu vou ler com vocês, ó. Esse daqui é o tema, ó. É muito bom desenhar. Somente trechos, tá? Porque alguns cordéis, eles são muito grandes, né? E esse daqui é somente uns trechos nas partes de alguns cordéis, ok? Ó, o autor é o Abdias Campos. Basta um lápis e um papel, depois é só rabiscar. O que a gente não está querendo fazer no papel chegar. Pois tudo que nós pensamos, nós podemos desenhar. Nossa casa, o sol, a nuvem. Nossa mãe e o nosso pai.
Desenhamos nosso irmão com um coração que vai pulando dentro da gente e que da cabeça não sai. Fazemos nossa família junto com os animais, na árvore, um passarinho, debaixo um gatinho e mais um coelho que fica em pé para ver o que a gente faz. Entenderam que tem todo um ritmo, toda uma situação. É impossível você ler um cordel e ficar triste, né? Porque você vai entrando naquele ritmo. Quantos de vocês já viram na televisão? Eu já vi alguns vídeos de criancinhas, né? Crianças falando o cordel, recitando, né, o cordel, declamando o cordel. E é muito interessante, elas decoram cada parte. E você também é capaz, ok? Ó, tem mais uma aqui, ó, que é a Festa da Galinha, também do autor Abdias Campos. Essa história é engraçada, eu vou contar para vocês. Aconteceu numa festa de uma galinha pedrez, que queria festejar o aniversário que fez. Convidou a bicharada de todo lugar para a festa, os bichos domesticados, os animais da floresta, pois festa desanimada esta galinha detesta. Convidou o elefante, o galinho garnizé, o papagaio, a formiga, o periquito, o chimpanzé, camelo, cachorro, cabra, abelha, pato e guiné. Entenderam como é que é o ritmo? Você vai lendo, dá a sensação que você está o quê? Cantando. Se você quiser transformar, fazer uma canção com os cordéis, você faz. Por quê? Porque ele tem bastante ritmo. Tudo bem até aí? E nós temos mais esse daqui, ó. Presta bastante atenção no ritmo. Ok? Tudo bem até aí? Ó, o pé ou a mão, também do autor Abdias Campos. O nosso corpo é formado por todos os membros, que com as funções diferentes ajudam-nos a viver. E todos são importantes, cada qual com seu fazer. Mas um belo dia, a mão, olhando para o pé, falou: você vê como sou boa, que tanta coisa lhe dou. Dou massagem, lavo, enxugo, cubro-lhe com cobertor. O pé olhou espantado e para a mão respondeu: realmente você é muito boa. Mas e eu? Você sabe a importância de um trabalho como o meu? Está entendendo que é um diálogo que nós só podemos ver, né, diante de textos como esse, diante de textos que não são de verdade. Você já viu uma mão conversando com o pé? Não, né? Então ele usa também da magia, da brincadeira e tudo mais. Geralmente não tem. Todos, como falou no início, todos têm a sua função, né? Você já imaginou você ficar sem os pés? Ou sem as mãos? Então um complementa o outro. Ok, crianças? Vão observando cada ritmo para vocês fazerem a diferença de um texto narrativo que eu vou falando, vou lendo, vou aumentando o ritmo da voz, mas só que sempre não tem a rima. Já o cordel, temos as rimas, né? É um texto rimado, ritmado, quase que cantado, e em muitas situações também vira música, ok? Tem um acompanhamento em muitos cordéis, porque o ritmo é bem importante dentro desse texto. Ok, crianças? O nosso último aqui, ó. Brinquedos populares, da autora Ana Raquel Campos. Todas as crianças gostam de um brinquedo ganhar, sozinha ou acompanhada de alguém para poder brincar. Brincando se desenvolvem, não vê o tempo passar. Mas antes de fabricarem esses brinquedos que a gente compra quando vai à loja para dar a alguém de presente, existiam outros brinquedos usados bem antigamente. Esse brinquedo era feito pelas mãos de um artesão, que usava materiais para sua construção. Sucata de todo tipo, lata, papel, papelão. Usava também madeira, barbante, resto de mola, paninho, corda e cortiça, para juntar usava cola. Carretel de linha usada ou qualquer coisa que embola. Observaram bem os ritmos? Cada parte do ritmo, né, tem um se liga com o outro. Um ritmo vai se ligando, né, vai se rimando com o outro.
Em algumas situações rima mais, a rima fica mais forte. Em outras situações a rima não fica tão forte, mas o cordel ele vai se completando um com o outro, cada parte do texto, ok? Com certeza, eu tenho certeza, né? Eu gosto muito desse tema, gosto muito dos cordéis. Você aí que já foi também lá para o Nordeste, com certeza já viu lá, é muito comum essa parte do Nordeste, né? E você também já deve ter visto em outros anos, então você já viu alguém falando dos cordéis na televisão. E é muito importante você diferenciar, né? Um texto em prosa, um texto com parágrafos, de um texto cordel, né? Que é todo escrito em versos. E cada verso é importante porque complementa o outro. Tudo bem, crianças? Até aqui tudo bem? E não esqueça, para assistir essa e outras aulas, ou assistir essa aula novamente, né? Como eu sempre falo, você acesse lá a nossa plataforma Eduque. Juntos nós somos mais fortes, ok, crianças? Vamos aprender juntos. Tchau, tchau e até logo!